Tá? Então, de novo, muito boa noite a todos, muita paz, muita luz, prazer estar aqui com todos vocês. Bom, a nossa discussão desse seminário é o que será que os americanos realmente sabem sobre os discos voadores? Nós temos 3 tópicos importantes, né, para discutir. Né? Será que os americanos realmente sabem muito mais do que eles mostram? Segunda hipótese, será que realmente eles capturaram um disco voador e estão fazendo há muito tempo engenharia reversa na área 51? Né? Então, todas essas perguntas, essas discussões nós vamos fazer ao longo desse seminário. Né? Todas essas teorias de conspiração e tudo mais. Né? Muitos querem acreditar que o homem só poderia ter ido à Lua, né? Se tivesse a ajuda dos ETs. Tem toda uma discussão. Né? Ai, ai, toda aquela teoria de conspiração de que o homem realmente não foi para a Lua. Né? Tudo foi feito em Hollywood, dentro do estúdio. Tem umas discussões interessantes aí, por exemplo, você sabe quantos funcionários a NASA tinha naquela época? Na época do voo à Lua? 411 mil funcionários. Como é que você vai pagar um orçamento? Presta bem atenção, você vai pagar um orçamento para o cara trabalhar e não fazer nada? Ele vai fazer toda uma farsa. Então você tem que pagar um salário muito alto. Segundo os caras que calcularam, fizeram um cálculo, a viagem para a Lua, o projeto Apollo para a Lua, gastou 60 bilhões de dólares. Se você fosse fazer toda essa preparação no estúdio, e enganar todo mundo, gastaria 90 bilhões de dólares. Quase que o dobro do projeto que foi gasto. Então, você teria que manter 411 mil pessoas em segredo, que não pudesse abrir o bico, não pudesse falar. Isso não é uma coisa tão simples. Né? Depois, os russos estavam numa corrida espacial com os americanos muito intensa. Os russos colocaram, né, tentou colocar 3 sondas antes dos americanos, não tripulada. A primeira, pum, caiu, desapareceu. A segunda, no mesmo lugar, pá, pum, explodiu também, não deu sinal. A terceira sonda deu certo, ela pousou, coletou, se não me engano, 600 gramas de solo marciano e voltou para a Terra. Ela teve essa coisa, né? essa situação. Aí tinha um mistério tão grande lá também, que teve uns materiais dentro dessa matéria que eles achavam que eram alguma coisa de profundidade do solo, né? Falaram, mas pô, como que? Estou pegando solo da superfície, isso veio do fundo. Depois eles perceberam a foto do orbitador americano e viram que ele pousou bem perto de uma cratera. E a hora que o meteoro deu impactou, jogou coisa do fundo do solo para fora, né? Não é solo da superfície. Solo que vem mais da profundidade, até por causa do impacto de asteroide e tal. Mas a própria produção para fazer isso, equipamento, tudo uma coisa, diz que é uma coisa estrondosa, que teria que ser do gasto. E não valeria a pena. Né? E os russos estavam sempre monitorizando, né, os voos espaciais americanos, e os americanos também sondavam todos os voos espaciais russos. Havia radar, entendeu? Entendeu? Para saber se o cara foi para a Lua mesmo, quem estava ganhando a corrida. Não era uma coisa assim de fácil de esconder, gente. Telemetria. Você sabe o que é telemetria? Telemetria é o seguinte, você tem um radar aqui, você tem um rádio, você manda uma onda e vai acompanhando por computador para ver se a nave está no curso. Entendeu? Né? E os russos acompanhavam pelos telescópios dele e pelos radares de telemetria dele onde estava a sonda americana. Entendeu? Você não podia lançar uma sonda e dizer que estava aqui nos Estados Unidos. Ou seja, a transmissão tinha que vir da Lua. Você está entendendo? Saca? Você mete um radiotelescópio, a transmissão está vindo da Lua, a transmissão está vindo aqui da Terra. Né? Então tudo isso era... O cara tinha, para enganar todo mundo, tinha que mandar uma transmissão para a Lua e depois da Lua voltar para a Terra. Era complicado. Olha, dava mais gasto fazer isso do que botar o homem na Lua. E depois a gente vê que todas as grandes empresas, todos os grandes caras que trabalharam na NASA,
Era um fudido, cara. Eles eram bons mesmo. Era um engenheiro fudido. Eu não vejo nada que a NASA tenha feito, né, que tenha usado alguma engenharia reversa de disco voador. É outra história. Bom, qual que é essa história? Quando, presta bem atenção, o que é interessante nessa jogada, né, olha só, quando em 1947, né, em junho de 47, acontece a primeira onda massiva de disco voador no mundo, começando pelos Estados Unidos. Então, um cara chamado Tenente Mantle, né, ele estava ajudando, né, a Força Aérea Americana a fazer uma procura de um avião que tinha caído nos Montes Rainier, próximo a Washington. E ele avistou uma esquadrilha de 9 objetos voadores não identificados. Faziam manobras incríveis, tal. Ele faz o grande relato, e os jornais, né, rádio daquela época, não tinha televisão, né, vai publicar com grande intensidade os avistamentos do Tenente Mantle. Isso inundou os jornais. Né? Ok? Então, a ameaça dos discos voadores já veio. Só que muito antes disso, você tem que entender, muito antes disso, o Orson Welles tinha narrado aquela história pelo rádio da Guerra dos Mundos, que deixou os americanos em pânico total. Vocês conhecem a história ou não? Né? É o seguinte, todo mundo já assistiu o filme A Guerra dos Mundos, né? A invasão marciana, aquela coisa. Tem até versão moderna aí com o Tom Cruise, né? A Guerra dos Mundos, né? Só que esse livro de ficção científica, ele foi escrito no século XIX, tá? Ou seja, 1800 lá vai pancada. Né? Nós tivemos 2 escritores contemporâneos, né? Que é o primeiro escritor que vai fazer o gênero ficção científica. É o H.G. Wells, né? E o famoso quem? Que escreveu mais de 50 livros, nem sei quantos livros, uns 60 obras. Júlio Verne. Né? Júlio Verne, né? Então, esses 2 é do século passado. 20 mil léguas submarinas, da Terra à Lua, Júlio Verne. E o Orson Welles, ele escreve, não é Orson, é H.G. Wells. A gente confunde porque o Orson Welles fez a transição, ele era um jornalista, fez a transição de rádio. Mas o autor é um cara chamado H.G. Wells. Tá? Então, H.G. Wells, né, lá no século, escreveu esse livro A Guerra dos Mundos, relatando uma invasão marciana na Terra. Né? Aí, por volta de 1900 esqueço agora a data, que o Orson Welles fez uma transmissão de rádio, né, fazendo uma novela. Ele fez uma novela de rádio, certo? Baseado neste livro, A Guerra dos Mundos, do H.G. Wells. Só que ele fez uma sacanagem incrível na época, o seguinte, a rádio dele, né, num determinado horário da noite, começava às 8 horas da noite, por exemplo, às 7 horas da noite, não lembro, ela era quase 0 de audiência. Porque na outra rádio, na NBC, tinha que eu sei que é famoso lá, coisa que todo mundo assistia aquela rádio. Quando terminava aquele programa, aí as pessoas mudavam para o programa do Orson Welles. Certo? Que é um programa que tocava música, que falava, não, era uma revista, certo? Tipo Fantástico, saca? Entendeu? No rádio. Então, a sacanagem que ele fez foi isso. Tá? Eles prepararam todo o programa como se fosse uma novela, só que, quando ninguém estava assistindo, eles começaram essa novela. E falaram, olha, nós vamos agora, né, narrar uma ficção, né, baseada no livro do H.G. Wells, tal. Só que ninguém assistiu isso. Ninguém viu essa coisa.
Aí eles começaram. Só que ele dava flash no meio do programa, entendeu? O programa dele estava na altura e falava, agora o nosso repórter está entrando diretamente porque um objeto muito estranho caiu próximo à cidade de tal, tal, tal. Ele começou a dar. Daqui a pouco os nossos repórteres estão chegando perto do caído. Voltava o programa. Certo? Era uma novela, mas ela entrava no meio do programa, entendeu? Então todo mundo achava que era verdade. E a hora que acabou aquele programa, todo mundo foi... E aí, como estava essa notícia e tal, e só essa rádio tinha essa notícia, porque era uma novela, as outras não sabiam o que estava acontecendo, certo? Aí o que? Todo mundo começava a assistir, aí deu 1 milhão de audiência, não sei quantos milhões de audiência na rádio. E ele foi relatando, todos passam. Agora os ETs estão saindo com arma sofisticada, o exército está cercando, as naves deles estão destruindo todos os tanques de guerra, isso, nossa senhora. Então um pânico nos Estados Unidos, que as pessoas querem se matar. Certo? Você não tem noção que causou nos Estados Unidos, para no fim de tantas horas depois, ele terminar e falar que foi uma novela, que aquela é uma ficção. Mas aí todo mundo tinha caído. Ele fez de propósito. Nossa, no outro dia quase que ele foi preso. Né? Uma puta encrenca. Né? Então, os americanos tinham este medo terrível de uma invasão extraterrestre. E após a Segunda Guerra Mundial, começa a Guerra Fria. O medo de uma guerra nuclear com os soviéticos. Então o pânico era geral. E de repente, nesta data, acontece esse fenômeno. Real, visto, tal, analisado por um piloto experiente. Nossa, as autoridades americanas entraram em pânico. O que nós vamos fazer com isso agora? E começou a aparecer muito objeto, muito, depois dessa data. Tá? Aí, em julho de 47, eles prepararam a queda do disco voador em Roswell. Bom, vocês sabem o que tinha próximo de Roswell? Tinha duas coisas importantes próximas a essa cidade aí, na época. Né? Você está entendendo? Existia 2 bases militares. Uma que produziu e testava as bombas atômicas. Então, onde estava o arsenal nuclear americano. Certo? E era coisa disso aqui, ó. Você tinha aqui Roswell, aqui Los Alamos, e aqui é coisa de 150 quilômetros. A base de Andrews, da Força Aérea Americana. E 2, nós tínhamos a base da Força Aérea, onde se testava os mísseis V2 alemães da Segunda Guerra Mundial, onde o Von Braun trabalhava. Aqui trabalha o Von Braun. Né? O Werner Von Braun. Né? Então, não é muito estranho aí que um disco voador vem, cai, aí nós temos 2 notícias. Aí a Força Aérea vai fazer o seguinte, ó. Na mente do povo americano, isso aqui colocou todo mundo em pânico. Tá? O que o governo americano vai fazer? Eu preciso abafar esse pânico. Eu preciso mostrar para o povo que nós estamos no controle. Nós estamos no controle. E que os ETs não oferecem nenhuma ameaça para nós. Só que o governo não sabia nem nada disso. Eles estavam mais perdidos que segue em tiroteio também. Eles estavam começando a estudar todo esse fato. Aí que ele vai criar o MJ-12, todas aquelas coisas lá, tá? O que o americano sabe. Né? Então tudo é teoria da conspiração. Inclusive o que é Roswell na história. Né? Então ele vai criar isso aqui para manter o controle disso daqui. Então, de uma certa forma, para o inconsciente coletivo da população, ele vai dizer assim, ó, os ETs
caíram e morreram. Ou seja, eles não são tão poderosos assim. Eles são que nem nós, né? Mete um tiro nele e derruba aquela bosta lá. Então você não precisa ficar com medo, está tudo sob controle. Só que ao mesmo tempo eu não posso falar isso. Então ao mesmo tempo eu lanço isso aqui, depois eu nego. Porque eu não posso afirmar que os ETs existem. Mas eu lanço uma coisa, certo? Eu mesmo implanto, em primeiro plano, depois eu nego, mas aquilo já foi. Você está entendendo? Aquilo já está no inconsciente coletivo. Ó, todo mundo, até hoje, todo mundo fala, não, os americanos, nossa, sabe tudo, fazia engenharia reversa, capturou disco voador. Nós já estamos fabricando disco voador para vender. Né? Com essa tecnologia reversa, já estão indo para Marte, já estão indo para tudo quanto é lado, e nós aqui andando de foguete do Elon Musk. Entendeu? Todas as teorias de conspiração. Então, na minha experiência com o contatado, né, é óbvio que eu já estudei tudo isso. Isso aí é coisa... Nós estamos há mais de 50 anos na ufologia. Eu sou uma pessoa que acompanha a ufologia mundial desde os 12, 13 anos de idade. Eu sempre fui fanático por ufologia, por disco voador. Sabe? Tudo que ia sair eu lia, todo o filme que aconteceu eu assistia. Então toda essa coisa eu... O próprio Heine, que trabalhou no projeto, porque teve 2 vezes no Brasil, nós estivemos juntos. Né? Batemos um papo assim, informal. Né? Que ele veio em congresso em Brasília, que eu estava lá também.